Bom, creio que podemos começar. Bueno, São oito e vamos a três. comenzar É, con este nuevo seguimos encuentro. com aquele momento de introspecção. Nós Vamos a estamos empezar estudando um livro haciendo un que poquito de nos conecta introspección. com uma tradição muito especial, Estamos a do haciendo Yundrumbon. el estudio Neste de un libro momento, muy nós importante que nos nos conecta a la tradición del conectamos com a Yundrumbon linhagem, com os Budas, com os mestres, y hacemos un com os momento Idans, com os de, Dakinis, com toda a de mandala meditación para do conectar Yundrumbon, con el mandala del Yundrumbon, pedindo suas Hades, Dakinis, bênçãos, protectores, suas proteções pidiendo e sus bendiciones, su na intenção protección. de que, por meio desta prática, deste Y también aprendizado, creando nós la possamos, intención de alguma forma, de que beneficiar nosotros seres. podamos de alguna forma también beneficiar a los Então, é essa a seres, nossa a todos los motivação, seres. é aprender Esa es nuestra esta aspiración y tradição, motivación, nos conectar com essa tradição para nos iluminarmos aprender a e conectarnos con beneficiar esta aqueles tradición seres que estão sofrendo para em llegar samsara. a iluminarnos y luego colaborar Com essa con los motivação, innumerables seres nós que podemos están sufriendo visualizar en el samsara. Yongtsen Rinpoche, o nosso Con esa motivación, professor, vamos ahora a nosso, visualizar o a professor do nosso Yonsin professor, Rinpoche, de Tenzin Wangyal Rinpoche, nuestro que nesta maestro, prática, nesse estudo, simboliza a união de todos os mestres, de también todos os maestro de Budas, nuestro maestro de todas as y de tradições que todos de los alguma maestros forma actuales del falam meio da Yundrumon. liberação, da libertação. Então você pode visualizar o seu mestre, os mestres da sua Entonces, linhagem, cada uno com a puede figura visualizar de Wangtsen Rinpoche, a su maestro o deidad de su devoción en la figura de Yonsin pode Rinpoche. visualizar que da testa de Wangtsen Rinpoche vem uma luz branca, Y vamos a visualizar que desde la a cabeza sílaba A, de Yonsin Rinpoche emana una luz essa luz blanca branca entra no topo de sua cabeça, pega todo o que chakra da lleva a la coroa sílaba A y llega e ao a nuestro iluminar essa chakra parte, de la coronilla. todo o seu corpo passa a estar iluminado. Y al Seja nós iluminar ese que chakra recebemos en nosotros, as todo nuestro bênçãos, o cuerpo empoderamento, es a iluminado. energia, Y de esa manera fica recibimos las iluminado. bendiciones, la energía, Observe o el seu corpo. empoderamiento del cuerpo iluminado. Lleva la atención Sinta o a seu tu corpo, cuerpo. tal como está agora. Sentí tu Seu corpo cuerpo está iluminado, empoderado tal como pelas está bênçãos da linhagem. en este momento. Tu cuerpo ya Você está pode visualizar agora iluminado, bendecido da garganta por las de Wangtsen bendiciones del Rinpoche linaje. sai uma luz vermelha, Ahora visualizamos que desde la garganta de Yonsin uma sílaba Rinpoche Om, emana una que luz de chega color até rojo o chakra da sua que lleva la garganta sílaba Om e você y que recebe de llega todos al os chakra Budas, de todos os de tu mestres, de todos garganta. os Idas, de todos os seres iluminados, você Y recebe allí empoderamento, recibes de todos los energia, Budas, de todos los as maestros, de bênçãos da todos los fala seres iluminada. iluminados, recibes empoderamiento, energía y bendiciones del habla Rinpoche Shaolin, iluminada. um dos estudantes sênior de Tenzin Wangyal Rinpoche, ele traduz em Uno seus de los livros primeros a estudiantes de fala Tenzin iluminada Wangyal Rinpoche, como a Alejandro energia Chaul, iluminada. Então, o nosso corpo ele él tem as traduce vibrações, al habla vibrações que se iluminada manifestam na como fala. energía E iluminada. essas vibrações se manifestam de um modo geral como Entonces, energia. nuestro cuerpo Então, nós podemos tiene las imaginar que vibraciones agora, recebendo que se essa luz manifiestan vermelha em nossa en el garganta, habla. nós estamos Entonces, recibir recebendo esta luz roja a iluminação da nossa energia, es recibir la da nossa iluminación de fala nuestra iluminada. energía, Observe o silêncio. Observe nuestra habla iluminada. o silêncio que está na base de todo Y som que você observa escuta. ahora Todos os pequenos ruídos, a minha tu própria silencio. voz, saem
Y el silencio e retorna ao está en la silêncio. base Esse de silêncio é o nosso todo refúgio, lo que escuchamos. está sempre presente. Cada sonido sale del silencio y luego vuelve a Nós él. podemos visualizar saindo do coração de Yongtse Rinpoche uma luz azul que por Ahora meio desse visualizamos desde el cúmulo corazón de Yonsen chega até o Rinpoche chakra do una nosso luz coração azul con la sílaba Hum e que nós llega directo recebemos al o chakra de nuestro empoderamento, corazón. as energias, as bênçãos da mente Recibimos el iluminada, empoderamiento, la energía, las a mente bendiciones coração. de la mente iluminada, la mente corazón. Perceba que a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções Percibimos que nuestra mente, surgem, pensamientos, permanecem emociones e passam surgen, em um espaço permanecen y pasan, que é, ao final, pura y lo hacen consciência, pura união, en un espacio consciência com o que próprio espaço, finalmente com a es própria experiência desse pura espaço. conciencia, pura Ao unión de sentir la conciencia ao con el espacio. experienciarmos essa espaciosidade, nós estamos En experienciando a esta própria mente iluminada. experiencia de espaciosidad estamos experimentando la propia mente iluminada. Assim, nós tomamos refúgio Así nos mestres, nos tomamos Idans, nas refugio Dakines, em en todos los os seres maestros, iluminados, Idan, pedindo que eles Dakinis, nos en ajudem todos los no seres melhor entendimento iluminados, do texto que vamos pidiendo estudar, que ellos nos ayuden para que a possamos tener un buen colocar em entendimiento prática del esses texto que vamos a ensinamentos em nossa estudiar, vida, em nosso cotidiano, para que podamos ajudando assim a nós llevar mesmos estas e a todos os enseñanzas a seres. nuestra vida cotidiana, Com essa ayudándonos a nosotros motivação, mismos nós y a retomamos todos então los seres. o nosso, Con a esta nossa leitura. motivación, Vou compartilhar a tela aqui. retomamos la lectura. Vamos a Retomando um pouquinho compartir do que en la nós falamos até pantalla agora, é, el no texto. prólogo Ahí está en eu portugués. dava uma introdução exata, né, sobre o que nós vamos encontrar Ya neste livro, habíamos que empezado a é leer el o prólogo, percurso la desses três introducción. grandes mestres do Yongun Drumbon em sua fuga do Tibete eh, para a Índia, no contexto ali el da centro de África, este a libro partir da es invasão la chinesa. narración de la E fuga depois do prólogo, nós começamos o de tres capítulo um, monjes mas Bon estamos ainda no por capítulo los um, onde Himalayas. nós vamos, ou estamos conhecendo a história da infância de Aung Tsin Rinpoche, Ahora de um estamos desses ya três grandes en el mestres. capítulo 1, E en nós el que vemos se que Aung narra la Tsin historia Rinpoche vem de uma de família Yonsin muito Rinpoche. pobre. A gente conheceu um pouco da sua Leímos história, acerca das de que él viene perseguições de una familia da muy dinâmica humilde familiar do Tibete naquele momento. y, Nós vimos que a mãe do Yongtse Rinpoche y era vimos casada com três irmãos, un poco de las com costumbres três maridos, del sendo Tíbet, que cómo um era la desses familia irmãos era o mais de Tenzin. querido, era o mais próximo do Yongtse Rinpoche, era o próprio pai do Yongtse Rinpoche, e ele faleceu em determinado momento. Él vivía con su madre, su padre, los hermanos de Inicialmente su ele foi criado padre sob o cuidado de um dos irmãos, os y outros pais cuando não falleció su existiam. padre, É, él quedó al mas cuidado de, de esse, uno de sus esse tíos irmão, né, esse que pai, también, ele também não teve de alguna condições manera, también es como de cuidar padre do en la Yongtse cultura Rinpoche. tibetana. Ele então tenta fugir, ainda criança, tenta fugir para a cidade onde a mãe Tenzin, siendo morava. Ele pequeño, vai intentó encontrar huir, essa outra cidade, escapó, encontró a su mas madre, devido às regras da tradição pero tibetana, ele não poderia ficar debido a com a las mãe reglas quando o de la cultura cativeiro ou tibetana, os pais se separam, cuando ou un quando padre muere o há o con los padres se falecimento separan, de um dos los progenitores, o niños se pai quedan con fica su com a criança, padre y las fica com o niñas menino, né? O menino, a con criança su mais nova, madre. fica com a família paterna Entonces, e as meninas ficam com a no estaba família permitido materna. que Ele não Tenzin se poderia ficar com a quedara mãe, de con modo su que ele mamá. vai para
Entonces cuidados de fue dos a filhos de quedarse outro con tio dele, que não uno era de sus casado, tíos, mas que era um monge que era un monje, da tradição do Yungun Drumbon. Ele já vinha do un Yungun monje de Drumbon, la tradición del e esse Yundrumbo. tio morava em um mosteiro e era Y este tío vivía en un monasterio mestre de cantos. y era el Era uma encargado de los função importante cánticos, lá no que mosteiro. era una E función aí terminamos a leitura importante en el semana monasterio. passada, Hasta ahí vendo a situação muito habíamos difícil que ele leído vivia. eh, la semana pasada. ele eh, precisava, inclusive, comer as tormas que deveriam ser Era una situación entregues difícil aos pastores, y né, as a veces oferendas, las ofrendas estaban hechas as tormas que deveriam de ser cebada. sacrificadas. Ele jogava próximo ali El pequeño e guardava para Tenzin, poder comer depois. Então, después de hacer las ofrendas, iba y las comía, como essa, mostrando un essa poco história, né? E aí eh, esas condiciones de vida un seguimos poco então com a narrativa eh, que diz assim: delicadas. os monges nesse Y ahora monastério seguimos con la lectura. ensinaram Tenzin a ler e a Los escrever. monjes le Habilidades enseñaron a transformadoras em um leer y país onde a escribir, alfabetização era rara. habilidades que cambiaron Ele su também vida se en un converteu à país en religião, donde la alfabetización oficialmente era escasa. chamada Yungun También Drumbon, se que se familiarizó traduz más como con la Yungun religión eterno, Bon, conocida propiamente como pode ser Yundrum entendido Bon, como o ensinamento que do se Yungun, da traduce verdade, como né, que Bon seria a verdade eterno. eterna. No Tibete, En el apenas os Tíbet, monges solo se los monjes dedicavam à se meditação dedicaban a la e ao estudo meditación dos textos o al religiosos. conocimiento de los textos religiosos. Ainda assim, a Aún religião así, la estava religión entrelaçada à vida formaba parte cotidiana de la em vida cerimônias e cotidiana orações. en forma de ceremonias y Praticamente misiones. todos os tibetanos recitavam mantras, Casi todos los sílabas tibetanos sagradas cantaban mantras, de sílabas sagradas, que felicidade se e recitaban a diversas esperança deidades para enquanto recibir realizavam suas bendiciones tarefas diárias. mientras realizaban sus tareas Cada diarias. tibetano possuía um Cada mala. tibetano Um tenía un mala, cordão com 108 un, contas de oração como un similar a um hilo rosário, con 108 que cuentas de usavam para oración, cantar os mantras similar a un recitados. rosario, Queria fazer que uma tocaban pergunta con los dedos para para vocês, pais. contar los mantras Veja a recitados. preciosidade que é, hoje, nós aqui, sob a supervisão de Tenzin Wangyal Rinpoche, podermos praticar a meditação e o Y estudo dos nosotros textos ahora, religiosos. Porque lá no gracias Tibete, a nuestro maestro Tenzin especialmente Wangyal nesse Rinpoche, momento ali, o Atek de estamos Rinpoche, pudiendo a estudiar meditação e os los textos estudos dos textos tibetanos, religiosos siendo que en aquellos é quase tiempos que uma atividade esos estudios eran muy exclusiva dos privativos monges. de As los pessoas monjes. comuns, no seu dia a dia, não Las meditavam personas e comunes no estudavam. meditaban y Elas no estudiaban, oravam, sí faziam practicaban orações, y faziam hacían cerimônias, recitavam os ceremonias, mantras. Nós fazemos isso aqui, recitaban mantras, nosotros también mas hacemos eso, nós temos a oportunidade pero de tenemos la meditar, oportunidad de de estudar. meditar y de estudiar estos Isso textos. me pareceu assim importante Eso me frisar para parece importante valorizarmos, né, de tomar conciencia y de valorar. o momento, né, em que vivemos, em que essas práticas estão disponíveis para eh, nós de um modo y este momento que estamos viviendo tão en que estas compassivo. prácticas están Todas as tan manhãs, abiertas. 7 tigelas de água Todas eram las mañanas colocadas se no altar colocaban 7 cuencos de como agua ofrendas às en el altar divindades, familiar como seguidas ofrenda de a las 3 deidades, prosternações después de ou lo cual los prostrações, miembros de la desculpe, familia se prostrações, né? postraban 3 veces ante el 3 altar. prostrações dos membros da casa diante do altar. Para quem está fazendo Nundro, para quem tem uma prática formal no bom, Para las nós personas que están fazemos. practicando Nós Nondro, abrimos o nosso altar las manual, postraciones fazemos es prostrações, una práctica que nosotros acendemos o también nosso incenso, realizamos. fazemos a nossa prática específica e assim começamos o dia. Então a gente, de alguma forma, Es segue una essa manera tradição de milenar, né? comenzar el día. As esposas queimavam oferendas de comida Las para esposas quemaban apaziguar os ofrendas de espíritos comida travessos, para apaciguar a que los queriam espíritus prejudicar as traviesos que colheitas podían com dañar los doenças e cultivos secas. con enfermedades y No nosso sequías. caso, nós pedimos as proteções de Exu Almo, dos En nuestro caso, protectores, para nosotros os obstáculos do nosso dia a dia, né? pedimos también À protección a los noite, protectores como assim que Yeshua. escurecia, as Por la esposas noche, preparavam tan pronto como sopa de oscurecía, zampa. las esposas preparaban Zampa, nós já sopa de falamos bastante zampa. na semana passada, né? De zampa hablamos É bastante la semana anterior. fervida com queijo e, quando Hervida disponível, con queso pedaços y de cuando carne había ou osso. algunos trozos de carne o hueso. Após a refeição, a família Luego recitava de comer, um
la familia se não me engano. recitaba un mantra antes Agora, de retirarse a segundo os dormir. monges de Tenzin, o Los tíos introduzir a história e as los bases tíos monjes de filosóficas Tenzin do le Yundrum Bom enseñaron la historia y los além fundamentos dos rituais filosóficos del Yundrum praticados Bom apenas pelos y monges. lo introdujeron Os en rituais los Bon sempre intrincados faziam rituales parte de sua que vida, solo realizaban los mas ele, monjes. Tenzin, nunca havia Los rituales refletido Bon neles. habían formado parte de Mas su vida ele hasta tal percebeu punto que estaba que diante de nunca uma les había tradição prestado demasiada espiritual atención. Pero muito mais ahora se dio vasta e cuenta rica do de que que el imaginava. monasterio era custodio de Ele una rica entendeu historia que o y un Bon foi conocimiento fundado espiritual há mucho más profundo y amplio de lo que él 18.000 conocía. anos por Tompa Se enteró de Sherab que el Bon Rinpoche, fue fundado nobre hace unos espiritual 18.000 do años por Shanshun. Tompa Shenrab Então Miwoche, aqui a gente começa a un conhecer um noble pouquinho del mais da antiguo história reino del Shanshun. do Bon. Aqui é a primeira referência que se faz ao Buda Esta es la primera principal da referencia nossa linhagem, professor Tompa Sherab, al Buda Tompa principal Sherab, de este linaje, que Buda Tompa Shenrab, foi há 18.000 anos que atrás um nació nobre do antigo 18.000 reino do años Shanshun. atrás Sendo y que que era esse nativo reino del reino de a gente Shanshun. sabe por evidências históricas, arqueológicas, Este que reino existiu existió até pouco tempo, históricamente por até registros basicamente o arqueológicos século comprobados oitavo deste milênio. Nos textos Bon, Tompa Sherab en é los textos considerado um Bon. Buda, Tompa Shenrab ou es seja, considerado un desperto, Buda, um iluminado, o sea, un assim ser como despierto, Shakyamuni, iluminado, de la fundador do misma budismo. manera que Sakyamuni, Shakyamuni, el fundador também del conhecido budismo. como Siddhartha Gautama, Sakyamuni, viveu también entre conocido como Siddhartha Gautama, 566 e vivió entre el 485 566 y antes de Cristo. 485 Estamos a.C., né, apesar de separados por séculos, aunque con siglos de suas vidas diferencia, tinham sus muitas vidas semelhanças. tenían muchas Ambos similitudes. renunciaram ao Ambos mundo, renunciaron al mundo, ambos tomaram votos ambos tomaron monásticos votos e monásticos ambos y ensinaram um enseñaron caminho un para a camino iluminação hacia la ou iluminación para o a budeidad. deidade. Então, aqui nós temos essa informação importante, né? Entonces, esta es una O información budismo importante. que vem da linhagem de Shakyamuni, de Siddhartha El Gautama, budismo que viene é del um linaje de budismo que Sakyamuni tem os mesmos objetivos es un budismo que tiene los mismos do objetivos budismo bom, del ou budismo seja, Bon: o alcançar da iluminação, alcançar a alcanzar la iluminação pelas vidas iluminación, que praticamos. y para eso se Tenzin hacen las ficou prácticas. animado ao aprender Tenzin que, assim se como Tompa sintió Sherab, alentado al saber que, al igual que Shakyamuni Tompa e Shenrab, outros mestres, Sakyamuni y otros desculpa, maestros, vou ler novamente assim. Tenzin ficou animado ao aprender que, assim como Tompa Sherab, Shakyamuni e outros mestres, él ele también também poderia, em sua podría en su vida, vida tornar-se um Buda, convertirse um en un ser Buda, iluminado, un ser ao iluminado, realizar o al estado de alcanzar el estado consciência de pura, conciencia pura, sabedoria e compaixão. sabiduría y Essa é a compasión. tríade que nos leva à iluminação. Ese es A el experiência trío, pura da digamos, consciência, que nos lleva a la o iluminación: desenvolvimento da sabedoria ou conciencia conhecimento pura, das coisas sabiduría como elas são, especialmente da natureza da nossa y própria mente, e a compasión. compaixão, ou a realização espiritual para beneficiar os seres. Segundo um ditado bom, Según un existem dicho Bon, tantos Budas hay quanto tantos estrelas Budas no céu. como estrellas en el Isso cielo. é importante nós entendermos, né? Y eso O también es Buda lindo Tompa y Sherab não é o importante de único Buda. entender. Buda El Buda Shakyamuni Tompas não é o único Shenrab Buda. o Buda Há Sakyamuni no son inúmeros Budas, únicos Budas. tanto Hay como innúmeros estrelas no Budas, céu. tanto como hay estrellas en el cielo. O fundador do Bon, Tompa Sherab, El fundador espalhou del o Bon, Tompa Yundrum Bom Shenrab, por difundió el Shanshun, Yundrum Bon por todo Yundrum Shanshun, que se acredita ter y se sido cree que localizado tenía su no centro oeste do en lo Tibete, que hoy es el Tíbet próximo ao occidental, Monte Kailash, cerca del monte estendendo-se Kailash, até a y se Pérsia. extendía hasta Isso é muito Persia al interessante. oeste. Depois nós vamos olhar Esto um es muy mapa interesante. que a Después Lina vamos a compartilhou mirar conosco e nós vamos ver un que, de mapa como fato, para o ver reino de Shanshun, a dónde ele estaría localizado pega o el Oriente, mas reino ele de vai ficar Shanshun, ali no Médio Oriente. Ele vai chegar no que ao llega que a durante límites muito tempo foi o reino da Pérsia, né? con Que Persia, hoje vai ser aqueles Cazaquistão, todos aqueles países y que que nós ahora son nós países conhecemos, como né?
Kazajistán, no sé bien, próprio bien los Afeganistão, nombres. Cazaquistão e os países que estão um pouco ao norte ali daquela região. Tudo aquilo era a antiga Pérsia. E ali estava o reino de Shanshun, Hasta ahí llegaba el reino de se Shanxu. estendendo a partir do Monte Kailash, que era o centro, né? De acordo com os textos Según los Tompa textos del Sherab BOM, fez apenas uma viagem ao Tibete. Tompa Shenrab Então, hizo importante a un gente solo lembrar isso. viaje a Tíbet. Hoje, o que sobrou de Shanshun foi Hoy, incorporado ao Tibete, que é lo que justamente antes essa era parte Shanxun, ahora onde es está o parte Monte de Kailash. Tíbet Mas até o y século es la zona donde VII está el monte eram Kailash. dois reinos diferentes, era o Pero reino do hasta el Bon, siglo que era VII eran Shanshun, dos reinos e o reino do diferentes, Tibete. reino de O reino de Shanxu y el Tompa reino del Sherab Tíbet. vivia em Shanshun. E, de acordo com os textos Bon, ele fez Entonces, apenas de uma acuerdo viagem con los aos textos territórios Bon, do Tibete. él hizo un E viaje nessa al Tíbet viagem, ele persuadiu os y en tibetanos a ese viaje abandonarem a sua él persuadió religião a los xamânica, tibetanos a baseada em abandonar sacrifícios su religión sangrentos, chamánica e basada adorarem en o sacrificios Drumbon. sangrientos y cambiar Neste hacia momento aqui, Drumbón. talvez entre nós alguém possa ficar bem confuso, Ahí puede ser un especialmente quem é momento das tradições que do nos budismo surjan indiano, do confusiones, budismo que tem como base porque las Shakyamuni. personas Por que quê? vienen del budismo nacido en la India, de Buda Sakyamuni, Nesta linhagem, a narrativa é o contrário. hay una Ou narrativa seja, distinta o a budismo la que indiano estamos chega diciendo ao hoy. Tibete por meio de Padmasambhava Se dice que para el budismo indiano llega a Tíbet a través de Padmasambhava persuadir os xamânicos que viviam para naquele persuadir território a a las abandonarem suas personas práticas chamánicas de sacrifício de sangue. para que abandonen los Mas, de sacrificios de acordo sangre. com a leitura do Bon, Pero desde la lectura del é o Yundrumbon, contrário, ou seja, Tompa Sherab, muito quien tempo hizo atrás, eso chega ao muchísimo tiempo Tibete e atrás lá ele es traz o Tompa ensinamento Shenrap, do Bon, que llega um para la ensinamento enseñanza Bon, progressivo que tem como base o abandono que, que da tiene como tradição de base la sacrifícios de sangue, compasión substituindo y inclusive pelas tormas, que nós vimos semana eh, passada, né? trayendo otro Após tipo essa de visita, ceremonias con las o tormas. Bon tornou-se a religião dominante Después no de esa Tibete visita de e Tompa Shenrap, manteve-se el assim Bon se até mantuvo que o como la religión budismo o dominante del substituísse. Tíbet hasta que llegó el Porque quando a gente budismo vai y falar lo de budismo, a gente sustituyó. está falando do budismo que vem da linhagem do Buda da Entonces, Índia, cuando hablamos de do budismo, Buda es el Shakyamuni, budismo né? E que quando a viene gente de la fala do India, Bon, a gente está falando de do Buda Buda que Sakyamuni. vem de Cuando Shanshun, hablamos de que é o budismo Buda del Bon, Tompa Sherab. es el budismo de Com a Tompa Shenrap. expansão do Império Tibetano, Con la o expansión budismo ganhou del espaço budismo e no rei tibetano, deposto do Nepal, Narendra el Deva, budismo fue ganando pediu espacio asilo ao rei tibetano Song Tsengampo cuando el rey no século que VII, estaba en Nepal, enquanto llamado estava em Narendra Lhasa. Deva, pidió asilo al rey tibetano Narendreva, Sonset Kampu. Deva En el empregou siglo VII, arquitetos en cuanto nepaleses estaba en para Lhasa, construir Narendra o Deva templo budista, empleó arquitectos nepaleses o para Shokyan. construir el primer templo budista de O Tíbet, budismo se llamado consolidou Rokan. ainda mais na corte real El quando budismo se Song consolidó aún más Tsengampo en la corte se real casou com cuando uma Sonset princesa Kampu chinesa por se motivos casó con una diplomáticos. princesa china por Ela, essa motivos princesa chinesa, diplomáticos. trouxe consigo a primeira estátua de Esta Shakyamuni, esta que foi princesa china colocada trajo no la primera Jokyan. estatua de Buda Então, Sakyamuni que ele fue está colocada en el templo de explicando Shokan. essa passagem de um momento em que o Bon era a religião mais influente Entonces hubo un para o momento en momento que em que el o Bon budismo fue la religión fundamental en el passa a Tíbet ser y a luego mais influente e se fue dá desplazado aqui por inicialmente el por budismo, meio da chegada de Narendra e depois por con la meio do llegada casamento do de Song Tsengampo Narendra Deva y com luego a por el princesa chinesa que vai casamiento ser a de primeira a trazer a estátua de Shakyamuni Sontzemgampo para con as una terras. princesa china que trajo la primera estatua de À Buda. medida que o budismo ganhava cada vez mais A influência na medida que el corte, budismo Song ganaba cada Tsengampo vez más apoyo en la continuou a corte, expandir o Tibete, Sonsen continuó anexando vastas áreas da anexionándose China e os territorios, restos do antigo extendiendo el reino de Tíbet Shanshun, mucho más allá de la meseta tibetana consolidando aquilo que a gente para conhece hoje como incluir Tibete, né? vastas áreas de Embora o China y budismo los restos agora de fosse a Shanxun. religião oficial da corte, Aunque el budismo ya era la religión de la corte, era el visto com pueblo lo hostilidade miraba con pelo povo hostilidad, tibetano, porque o povo tibetano porque el pueblo continuava tibetano praticando Bon, continuaba mas a haciendo las corte, os prácticas de reis Bon, e toda a pero corte
la corte, começou a los praticar o reyes, budismo. comenzaron a practicar el No budismo. entanto, o rei Trisong No obstante, Detsen, el o rey trigésimo Trizón Detsen, oitavo rei do el Tibete, 38º rey del declarou Tíbet, o budismo declaró al como uma budismo religião oficial no como Tibete, religión oficial en el siglo 780 VII, depois de Cristo. en el año O rei 780 ficou después de Cristo. impressionado com a abordagem El rey racional quedó do budismo, impresionado con el enfoque com racional seu del budismo submundo, né, como se hacia el chama, mundo y su e com poderosa sua forte influencia influência política y política cultural en los e cultural países nos países fronterizos con vizinhos do el Tibete. Tíbet. O Bon, por sua vez, não tinha Al essa Bon influência le internacional. faltaba De tal fato, né, influencia se nós internacional. olharmos a história do budismo indiano, Si nosotros nós temos estudiamos aqui un nesse poco el estudo budismo lá de em Índia, India, para o Nepal, para o Tibete, para a vemos cómo el China, para o budismo Japão, se para a Indonésia. extendió O budismo a é Indonesia, a internacional, o China, a budismo Japón. indiano. Realmente E o el Bon budismo se volvió sempre ficou internacional. muito restrito a Shanshun e ao próprio En Tibete. cambio, el Bon quedó más restringido al A Shanxu y luego oficialização do al budismo Tíbet. como religião do Estado levou à supressão do Bon. La declaración Isso é oficial del registrado nessa budismo como história, nessa religión edição nacional do condujo a la livro do supresión Trisong del Bon. Detsen é bem Los documentado, monarcas que tem tibetanos a ver com que essas questões adoptaron la políticas de religión expansão por territorial. razones políticas Os monarcas a menudo tibetanos que adotaram o budismo por ignoraron razões los políticas preceptos budistas desrespeitarão fundamentales os princípios de fundamentais da compasión y no compaixão e não violencia violência do budismo y e persiguieron a los perseguiram os bonpos bonpos nos séculos en los oitavo siglos e 8 nono. y 9. Então, tem essa história, né, que é uma história triste da Entonces es un perseguição poco una historia triste dos bonpos pelos de budistas. persecución de Estudiosos los Bon budistas a través de escreveram los ataques budistas. difamatórios Los falsamente eruditos colocados budistas os bonpos escribieron como praticantes diatribas de uma en religião las que selvagem e retrataban sangrienta. falsamente a los bonpos como Desinformação practicantes foi de una difundida religión pelos salvaje y periódicos sangrienta. ocidentais. Información Até errónea hoje, que los eruditos occidentales depende onde vocês repetían como loros. conversem sobre o bom, vocês vão Entonces, encontrar todavía pessoas que es pensam que normal bom é magia encontrar negra, que bom personas que a arte piensan xamânica no que el sentido Bon de es sacrifícios de como una magia animais, negra, porque como una essa práctica visão do de bom como sacrificio de uma religião animales. sangrenta, Y selvagem, eso que un poco vem se debe lá de trás a esas dos historias documentos que iniciais se empezaram a da contar o que se instauração empezaron do a budismo escribir indiano como a religião oficial do cuando Tibete. se instauró el budismo como Embora é religión importante oficial destacar en que el o Tíbet. atual Dalai Lama vai buscar superar A la bastante vez, todo el esse actual Dalai processo Lama e vai reconhecer o bom como fue como tradição trabajando para autêntica eh, volver a darle la autenticidad que le da língua corresponde tibetana. E hoje al, não há, al Bon de modo algum, uma y perseguição ya no hay más oficial eh, do Tibete ou do governo ninguna do persecución, Tibete em relação ao sino Bon. todo lo A Sua contrario. Santidade Dalai Lama Su promove santidad el Dalai Lama e incentiva promueve e a incentiva promoção do bom. la Ele promoción faz y el mantener vivas la prefácio desse tradición del livro Bon, e a aspiração dele que él lo justamente como explica posso en el estudar prefacio que para escribe preservar o bom. en É isso este que a gente libro está que fazendo estamos aqui. estudiando. Estamos estudando para preservar essa tradição. Para evitar a Para Inquisição e evitar la conversões Inquisición forçadas, y la alguns conversión bonpos forzada, se algunos esconderam em bonpos se cavernas, escondieron en onde cuevas, ocultaram seus textos e donde artefatos guardaban religiosos. sus objetos religiosos. Textos bons ocultos Los começaram textos a ser Bon ocultos redescobertos no século comenzaron X, a redescubrirse en el siglo reacendendo X, Oyon Drumbon. lo que finalmente É impulsó un interessante resurgimiento del interés notar o por el seguinte: Yundrum nessa Bon. narrativa, nós estamos lendo relatos hagiográficos. O que são relatos hagiográficos? São Entonces, relatos estamos míticos, leyendo algunos são relatos que relatos pueden que ser não necessariamente têm uma míticos. comprovação ou mesmo No muito longe todos de uma tienen comprovação una comprobación empírica, de uma comprovação empírica. objetiva. Então, quando falamos Entonces, de Tompa Sherab, tendo cuando ensinado hablamos o Yongun de Tompa Drumbon há Shenra, 18.000 anos, que numa enseñó el tradição Yundrum Bon hace no 18.000 reino de años, Shanshun que perdurou en el reino de durante 8.000 Shanshun, anos, aqui nós não temos de fato comprovação nosotros no arqueológica tenemos que leve até isso. Então, comprobación nós estudamos arqueológica de o probar que eso. são ensinamentos hagiográficos
são ensinamentos espirituais, que são sim, ensinamentos simbólicos, Entonces, que são lo tomamos ensinamentos como enseñanzas que nos ajudam espirituales, a simbólicas, entender e conectar que com nos ayudan a uma entender linhagem, né? con un Por outro linaje. lado, tem também elementos Por nesse otro livro lado, que vão hay trazer dados elementos en el objetivos, libro dados que sí históricos, dados tienen concretos. E comprobación esses elementos que objetiva, nós estamos vendo histórica y aqui concreta. sobre a existência do Bon como uma religião Y lo que estamos popular diciendo no acá del Tibete, Bon como la em religión popular em del que Tíbet, a corte do rei en el Tongsuke periodo en se que converte ao budismo, torna a la religião corte y los oficial do reyes se Tibete, convierten al passa a haver uma budismo perseguição do Bon, isso tudo y comienza una aconteceu persecución, eso sí está no século oitavo, documentado, no século nono, e o Bon ele vai ser de alguma forma redescoberto com os y el textos Bon que começam a vuelve a aparecer ser realmente no século eh, X, né, que são os textos. redescubierto y valorado E esses en el textos siglo X. existem. Né? Alguns estudiosos modernos acreditam Algunos que o estudiosos Yundum modernos Bon evoluiu creen a partir que do el Yundum budismo, Bon enquanto evolucionó a outros partir del têm as duas budismo religiões como y otros praticamente consideran idênticas. que las dos E religiones son alguns prácticamente idénticas. insistem que o Bon tem sido praticado em sua forma atual desde a Los sua practicantes de fundação em Bon Tompa Cherob há 18 mil dicen anos. que practican Então é aqui que la nós estamos. tradición como está Na leitura do desde Bon, hace esos nós 18.000 años. seguindo a linhagem, aceitamos, compreendemos esta Entonces, leitura do Bon. Mas nosotros aceptamos os estudiosos modernos e, obviamente, y como com essa practicantes visão mais creemos rigor en científica esta da versión coisa, vão de la mostrar que, na práctica del BOM verdade, desde hace houve tantos años. uma grande influência mútua entre o Bon e o budismo Lo no que Tibete. E essa comprueban influência los mútua estudiosos faz com modernos que es que ha habido una gran as influencia tradições tenham muitas mutua entre similaridades. ambas Nem diferenças mutuais, mas tradiciones. que muito mais similaridades, né? Tienen muchas, Embora muitos algunas diferencias, pero budistas muchos más desprezem o Bon, similitudes. estudiosos acreditam Aunque que o muchos budismo budistas tibetano é de fato um menosprecian el caráter Bon, los único ao estudiosos absorver certos creen que el budismo elementos tibetano das adquirió su práticas carácter das único antigas al práticas do absorber Bon, ciertos elementos de como as las antiguas bandeiras de prácticas oração, del Bon, oferendas de como las banderas de fumaça e oración, cerimônias de las fogo, ofrendas de humo, para se las adaptarem às ceremonias de fuego, peculiaridades para adaptarse da a las cultura tibetana. peculiaridades de la Então, aqui cultura nós estamos dizendo tibetana. que, do ponto de vista da ciência, Entonces, se desde el punto de estabelece vista de la ciencia, essa influência se mútua em establece elementos específicos que ha do Bon, habido que una estão presentes desde influencia o mutua budismo indiano, né? Então, as y, bandeiras, as bandeirinhas, que todas y que nós estos usamos, elementos, como las vêm do ciertas Bon. ceremonias, banderas de As oferendas oración, de fumaça, nacen de la a prática cultura de Bon. sur, a prática de sangue, La práctica de Sur, la vem do práctica de Bon. San, As vienen del Bon. cerimônias de fogo vêm do Bon. Y también las ceremonias de fuego. Isso do ponto de vista dos estudiosos, né? Essas adaptações tornaram o Estas budismo adaptaciones tibetano hicieron que el distinto budismo das formas de tibetano budismo praticado em outros fuera países. distinto de las formas de Isso budismo practicada en prova otros o países. indício, né, de que de Y fato eso essa influência también foi es muito forte, porque o una prueba de budismo esa mutua influencia, indiano que se desenvolve no Tibete é porque el muito diferente do budismo budismo de indiano que India se que expandiu llegó a para a Tíbet China, para o y se practica Japão en Tíbet e es muy outros diferente países. del budismo que se practica en los otros países de Asia. O Bon e o budismo, tal como praticados no Tibete, tornaram-se tão semelhantes que é difícil El saber Bon y el qual budismo, influenciou qual tal nos como se dois practican povos. en el Tíbet, llegaron a ser tan Alguns similares que es acreditam que difícil saber Shakyamuni, cuál Siddhartha tomó Gautama, más prestado o del otro. Buda indiano, Los Bonpos que creen hoje que é Sakyamuni, nepalês, Siddhartha né? Gautama, É, el príncipe indio que se convirtió en na Buda região ali, que hoje está hace na Índia, hoje unos está no 2500 Nepal, años, mas se considera como índio, né? Então, os se Bonpos creem que creen que Shakyamuni, Siddhartha recibió Gautama, o mestre enseñanzas indiano que se tornou Buda há cerca de de un 2500 discípulo anos, del fundador del Bon, foi Tompa Shenrab. ensinado por um discípulo do fundador do Bon, Tompa Cherobi. Olha que informação interessante, né? Entonces es Na leitura bastante, Bon, bastante interesante. Shakyamuni Desde foi el punto de vista Bon, o Sakyamuni próprio Bon, fue né? un alumno Um dos principais discípulos de Tompa Cherobi. de uno de los O principales discípulos de Tompa Shenrab, que se Negãowa llamaba Gawan Negãowan Lobsang Gyatso. Lobsang Gyatso. É... Ah, não, não. Agora aqui é uma outra informação Ah, importante no, também. otra información Então, es esta. ficou claro que na leitura Bon, Shakyamuni Entonces queda claro que ensina desde el punto de Tompa vista Cherobi. Bon,
Sakyamuni E agora puede uma haber outra sido un informação aqui. discípulo de Nigamvangya Tompa Shenra Tso, o que uno viveu de entre los discípulos de Tompa Shenra. 1617 e Ahora, 1682, Dawan Lotran é Gyatso, conhecido como o nacido en quinto Dalai 1617, Lama, conocido como el quinto gran Dalai ele Lama, estudou as doutrinas de estudió diferentes el escolas Bon budistas. y Você también vai estudió saber las que na nossa doctrinas andada, de las diferentes escuelas budistas. e de fato, academicamente se reconhece isso, né? Se estabelece isso, ou seja, o quinto Dalai Lama, esse Dalai Lama que viveu em 1617, Entonces, el ele quinto Dalai estudou Lama o Bon, estudió el os Bon ensinamentos do Bon, né? O Sutra, o Tantra e o junto, Dzogchen do Bon. y estudió el Sutra, el Então, Tantra o atual y el Dalai Lama Dzogchen não foi o del Bon. primeiro Dalai Lama a reconhecer o Bon. Entonces, el actual Não foi o Dalai Lama, segundo. acá O vemos que no es primeiro Dalai el Lama a primero reconhecer que o Bon reconoció al Bon, foi es el o quinto segundo. Dalai Lama que viveu lá atrás, né? Quase 500 anos atrás. Então, o quinto Dalai Lama estudou o Bon, assim como estudou as doutrinas de diferentes escolas budistas. Em 1679, ele, En o Dalai Lama, 1679, emitiu um decreto este que Dalai Lama reconhecia o Bon emitió como un uma edicto religião que oficial reconocía al Bon do Tibete. como la religión Uma oficial. cópia desse decreto Una copia de ese ainda edicto hoje está inscrita está em uma inscrita parede do en Palácio una Branco, pared del Palacio na Blanco, seção un oriental do edificio Palácio de en la sección Potala, oriental a del residência de Palacio de Potala, inverno dos Dalai la Lamas, residencia que de se ergue invierno sobre Lhasa, de 1000 habitaciones lá del Dalai Lama que se é alza muito sobre interessante, Lhasa, né? Dos palácios mais desde importantes, una dos posición palácios muy elevada en la ladera budistas mais de importantes, o Palácio la Branco Colina Roja. tem uma cópia do decreto do quinto Dalai Lama reconhecendo o Bon como uma tradição, como uma religião tibetana. No entanto, né, a história ela não é cíclica. Aliás, a história é cíclica, né, ela vai e volta. Então, o que acontece? Após Entonces, a morte do quinto luego Dalai de la Lama, muerte a perseguição do del Bon foi quinto Dalai Lama, retomada e muitos volvió la bons foram persecución forçosamente convertidos ao del budismo. Bon y muchos bombos fueron É convertidos importante por la falar também fuerza que al não foram budismo. apenas os bons que foram perseguidos También debemos señalar pelos que no Dalai Lamas solamente seguintes, né? Ou pela escola eh, dominante no Tibete, los que bombos é fueron a Gelugpa, né? perseguidos. A Nyingma e as outras tradições antigas, mas especialmente a Nyingma, né? Bueno, ¿tenés ganas La de ayudarme? tradición, Porque Sí, sí. para que no nos Com lleve. áudio, alguém está com áudio a ver ligado que aí. alguien está con Então, el outras audio. tradições também foram perseguidas, e não apenas o bom. O Entonces bom hubo otras permaneceu tradiciones dentro del budismo estigmatizado por tibetano que muitos fueron perseguidas budistas até también. El Bon siguió 1977. estigmatizado por Olha muchos só, budistas durante hasta 60 anos ele perseguido, 1977, né, estigmatizado. Quando o atual cuando el 14º Dalai actual Lama Dalai Lama, el estabeleceu como XIV, religião lo oficial. restableció como religión oficial. É provável que Tenzin Es tenha probable que aprendido Tenzin muito com seus tios aprendiera sobre as mucho de tensas sus tíos relações entre o Bon sobre las e o tensas budismo. relaciones entre el Bon y el No budismo. entanto, Sin a embargo, maior parte de la sua mayor parte instrução de focou su nos fundamentos instrucción se filosóficos do Bon. centró en los fundamentos O seu tio filosóficos del Bon. monge Su ensinou-lhe tío que o monje desejo, a le raiva enseñó e a a Tenzin que el ignorância da deseo, verdadeira la natureza ira da y la mente ignorancia de la causam verdadera naturaleza infelicidade de e la mente sofrimento. causan Que infelicidad y nossa sufrimiento, situação atual que é nuestra fruto situación de nossas actual ações es passadas, resultado de que nuestras apenas acciones nossas próprias anteriores ações podem mudar nossa y que solo situação para nuestras melhor. acciones pueden Aqui, uma cambiar nuestra síntese situación para de siempre. tudo que é o ensinamento bom, de tudo que é o ensinamento Esto budista, último de es una tudo que é o síntesis ensinamento que leva à liberação do de la samsara, né? Ou enseñanza seja, a superação dos Bon venenos, do y desejo, da raiva e da budista ignorância, y que o lleva reconhecimento a da la nossa salida del natureza samsara. e o Los venenos, el ressignificado, né, reconocimiento de nuestra da lei da naturaleza, ação e da reação, también de la ley e de a karma possibilidade de que, por meio de nossas ações atuais, nós podemos ter uma situação y el saber de la melhor. posibilidad Né? de que A nuestra impermanência situación passa por reconhecer também que, a partir do puede momento que nós mejorar. mudamos o nosso comportamento agora, tudo aquilo que estava permanecendo como sofrimento se esvai. Né? Para evitar o sofrimento que causa infelicidade e alcançar a Para iluminação, evitar el a sufrimiento que causa verdadeira paz infelicidad deve y ser alcanzar la descoberta iluminación, dentro de cada la verdadera praticante. paz debe ser Não descubierta é, não vem dentro de de fora cada a practicante. liberação e a iluminação, né? Vem de Ese dentro. Por meio descubrimiento do quê? Por meio da meditação.
meditação. ocurre por E medio de essa la descoberta meditación ocorre por meio da y la perturbação purificación e da de purificação pensamientos de pensamentos negativos negativos causados pelos cinco causados venenos, por a los raiva, 5 a inveja, venenos: a ignorância, o ciúme e a rabia, inveja, deseo, né? Ou a ignorancia, ganância, que celos y normalmente orgullo. a gente encontra, e orgulho. Como afirma o mestre bom Geshe Nyingma Dakpa Rinpoche, podemos ser como a flor de Como lótus, afirma el que maestro brota mesmo Bon crescendo no Geshe lodo. Nyingma Sua Rinpoche, beleza nunca afetada podemos pelos ser ventos como la flor de irradiantes. lotos, que es Aplicando os bella ensinamentos em nossa mismo prática naciendo en diária, el barro. não Su somos belleza nunca es afetados afectada pelos por el venenos desse ambiente lodo. a su alrededor. Então, ali Aplicando las tem enseñanzas en nuestra práctica recebemos diaria, ensinamentos fundamentais no do somos bom. afectados por los venenos de este mundo. E décadas depois, após adquirir os títulos de Ongtsin, mestre Décadas más tarde, e Rinpoche, precioso, mucho tem después de haber adquirido a sua adquirido instrução los títulos central. de Então, Yonsin, aqui, só que uma significa curiosidade, maestro, né? y Rinpoche, Yongtsin precioso, não é o Tenzin nome daría su é, instrucción principal. do Yongtsin Rinpoche, né? Entonces, Tenzin no es el Yongtsin é o nombre título, mestre. Qual que natural é o de nome Yonsin Rinpoche. do Yongtsin? Qual que é o Tenzin, nome próprio? Nós estamos vendo aqui o tempo todo. O nome dele é Yonsin Tenzin, significa né? maestro. Tenzin. Então ele é o Rinpoche mestre precioso. Tenzin Rinpoche, ou seja, o Tenzin se mestre refiere al nombre. Tenzin precioso. Mas chamamos de Yongtsin, né, do mestre. Então, o mestre, o Yongtsin, ele daria anos depois a sua instrução central. E a instrução central do Yongtsin Rinpoche, tal como apresentada nesse livro, é a seguinte: a própria mente é a raiz tanto Propiamente da felicidade es la como do raíz tanto de la sofrimento. felicidad como del Saber sufrimiento. como treiná-la da maneira Saber cómo correta é entrenarla a de base forma da positiva felicidade. es la base de la felicidad. Simplesmente seguir as Seguir paixões da simplemente mente las é a pasiones de base tu para o mente oceano de misérias e es la sofrimentos. base del océano de Assim, miserias y se você sufrimiento. souber escolher o caminho Por lo correto, tanto, você si sabes será uma elegir el pessoa camino correcto, excelente. serás Ou una persona seja, excelente. se nós estamos no caminho do sofrimento, do caminho da felicidade, isso está em nossas próprias mãos. Entonces, que Está na estemos nossa en el camino capacidade de sufrimiento de o de felicidad treinar a nossa mente está para que os nossos dependiendo de nuestra capacidad atos de corpo, fala e mente para nos que nuestros levem à actos felicidade e não ao de habla, sofrimento. cuerpo y mente nos lleven Se nós hacia la não seguirmos felicidad as y no al paixões, sufrimiento. ou seja, os venenos, a Si no nos raiva, o dejamos llevar ciúme, por a las inveja, pasiones, né? A como la raiva, a rabia, inveja, o apego, la envidia, a el apego, ignorância, la ignorancia, nós conseguimos ou conseguiremos podemos sair conseguir do que chamamos de con la samsara, né? Esse práctica oceano de de lo misérias e que sofrimento. Então, se essa llama el é samsara, que es el a océano de apresentação aqui sufrimiento. de uma instrução fundamental do Yongtsin Rinpoche. Esa Eu es vou parar por aqui una para que a gente introducción tenha a um la tempo de fazer a enseñanza nossa dedicação com calma. de Tenzin. E também para que a gente tenha um tempinho de tirar dúvidas ou Y trazer outras por hoy informações que vamos vocês tenham a de alguma detener aquí la forma que a gente lectura compartilhou aí, para a hacer gente la viu, dedicación y coisas para super interessantes, abrir un né? poco Coisas que talvez micrófono muitos de nós aqui não para estejamos dudas, para tão comentarios familiarizados. Então, y só vou terminamos aqui. Terminamos aqui em. Hoje é dia 11 de vamos março. a 11 marcar do en qué parte del 2 texto de 22. estamos terminando para seguir la semana próxima. Alguém gostaria de trazer alguma dúvida, ou trazer alguma Así que si informação, alguien quiere compartilhar algo? preguntar, comentar, Podemos dar seguimento? Oi, Cida. Oi, meu querido, só uma pequena Ida observação. va a hacer una Eu tenho observación. tido problemas aqui onde eu resido, no interior de Rio de Janeiro, na região dos Lagos, no meu balneário mesmo, onde eu resido. Ella Problemas dice da que hay algunos internet. Hoje problemas de mesmo internet teve erupção. Semana donde passada, ella tive vive. 10 dias anteriores sem internet. Dice que pasó Enfim, 10 días vocês con não me problemas de veem por internet. aqui só por conta da internet, porque eu gosto muito do estudo, principalmente essa parte biográfica. Eu sou assim apaixonada, porque
compreender, né? De alguma maneira recriar aquele contexto onde os nossos professores, nossos mestres Y ella dice que le gusta mucho esta mentores me lectura moveram, de poder, de realmente alguna para manera, mim remembrar me cómo ajuda fue muito, me la historia fortalece mesmo, de de los ver a maestros, luta la historia del cotidiana, Tíbet. né? Desses Es como ver un auxiliares poco cómo de era caminhada. la E a vida gente agradecer cotidiana e agradecer. E aí eu de estos monto assim monjes com algumas gravações, né? Que aí depois eu resgato. que Mas muito escaparon del Tíbet obrigada. y que entonces, bueno, a pesar de Realmente foi no tener magnífico. internet, ella lo sigue Muito agradável de fazer. viendo Sua a presença través de las aí sempre grabaciones que traz uma está en YouTube. energia assim muito gostosa para nossas práticas, Y né? Você la está energía de Sida es sorrindo, siempre você está também aos sábados na muy prática estimulante, ella está dos siempre Enes, então presente, se pudesse você participa, estaria a todo estudia, momento conosco. Se nós entonces pudéssemos também, nós estaríamos es também em todas as un práticas, não porque a agradecimiento gente não que faça ella uma outra, não participe faça outras, né? de É nuestras, verdade. de nuestros É, estudios y é nuestras importante nós termos prácticas. essas gravações, sim, porque assim a gente consegue se atualizar Y por eso también es bueno que começar uma tengamos las forma grabaciones de que é los justamente encuentros essa, criar porque uma conexão ante cualquier com com a nossa conveniente tradição, né? se pueden escuchar E, después. e se isso está ajudando em sua prática e está ajudando a Muito, minha, então muito. nós estamos cumprindo aí uma das Y aspirações do ese, Dalai de alguna Lama manera, e para também nosotros también es do cumplir un Geshe-Dema, né? poco Porque o Geshe-Dema foi quem nos con las incentivou a fazer aspiraciones nuestras y sobre todo de Geshe esses Dema, estudos. que Então, es el que nos impulsó, e y del muito Dalai Obrigada, Lama, obrigado. por viu, pela supuesto. Eu que companhia agradeço. também. A Ana Lívia comentou ali no chat, né, que Ana Livia esse tipo de también estudo que nós estamos fazendo, isso deixa o ensinamento comentó vivo. E é verdade. que, Essa energia lo veo, que a gente tenta sustentar, manter, propagar, para nos fortalecer enquanto sangue. que esto es una enseñanza viva. Maravilha. Eso comenta Ana Livia. Ô, Tiago, Sim? tudo bem? Em cima dessa fala da Cida também aí, a gente vê Ahora também o tanto está que hablando, foi difícil para eles no sé, no também, veo né, el a nombre, jornada deles. E isso fortalece a gente na prática nossa, porque eh, a gente fala assim, pô, olha como foi difícil para creo que es eles e Charles, a gente não está está vendo isso às diciendo que esta vezes assim na lectura vida hace diária. que E a gente fala, pô, a gente às vezes não nos faz hace ver lo parte disso, difícil às que fue vezes la não vida para estos desfruta muito com a maestros gente mesmo assim. Então você vendo essa biografia dele, y también isso aí cómo fortalece muito a gente para eso de alguna manera nos continuar estimula buscando cuando os nosotros estudos sentimos aí. muchas Sempre dificultades, agradecido a vocês. vemos que su vida Eu también concordo, sim, fue porque compleja. além da dificuldade, esse tipo de estudo Sí, nos mostra também o quão y más allá preciosos de e las raros são esses dificultades, ensinamentos. Né? eh, Então, quando a gente podemos ver aprende cuán que preciosos y os raros tibetanos não tinham son estas acesso enseñanzas, porque aos textos que la nós mayoría de temos, los tibetanos os en la tibetanos eles não historia faziam as no tenían práticas de acceso visualização, de meditação, de respiração que a nós conocer las fazemos, prácticas de porque isso era visualización, algo de restrito, respiración, muito a los restrito. textos, E hoje nós porque temos era aqui de um modo algo muito fácil, restricto. de modo Y muito nosotros lo acessível, tenemos né? Então, con completa, ter essa tenemos compreensão acceso con da completa facilidad. raridade da Y dificuldade eso es fortalece bastante a prática una circunstancia e nós muy precisamos manter o particular estudo. Que bom que a y gente está tendo essa bueno, percepção. muy favorable para nosotros. Obrigado, Charles. Gracias, Charles. Eu acredito que, nas minhas reflexões, que todo Yo esse creo, tempo dice que esse Tiago, conhecimento dice, se perdón, Silvia, manteve recluso, vamos dizer assim, né? Nos que todos templos, estos conocimientos guardado de uma estuvieron forma escondidos tão fiel durante e siglos, dedicada guardados de pelos una nossos manera tan espíritos que fiel, nos antecederam, con que garantiu que tanto chegasse até cuidado. nós com a pureza. Isso é algo assim Y que eso meu coração garantizó o que tempo ese todo conocimiento llegara a agradece nosotros a con essas total pessoas que pureza. sacrificaram suas Y vidas, yo agradezco a esas personas sacrificaram que exatamente sacrificaron sus vidas alguns mortos, enfim, para que ahora nosotros para tengamos garantir acceso, que eu tivesse, falar no meu nome, que né? yo Que eu tuviese, tivesse dice hoje Sina, esse conhecimento tão esta facilmente acessível. oportunidad de tener Uma este gratidão conocimiento assim tan que me emociona, fácilmente que eu agradeço accesible. Es una diariamente a gratitud tantos outros que vieram que me atrás. emociona y yo Desculpa agradezco a retomar aí a tantos, voz de outros. Não, ao contrário, tantos nós que agradecemos porque vinieron a sua atrás. emoção ressoa em nós e nós compartilhamos, né, da tua
La emoción de SIDA resuena en nosotros y Exatamente, meus corações, compartimos. muita gratidão, especialmente Sentimos, por Yongtse sentimos lo Rinpoche, mismo, né, que está aqui atrás, en Sim, especial que por Yonsin Rinpoche, de que fue alguma uno forma, de junto com los que os demais mantuvo mestres que além viva da la nós tradición del conheceram ao Bon, longo con los desses otros anos dos todos, né, monjes foram basicamente aqueles que que protagonizan mantiveram el libro vivo o bom y nesta realmente última mantuvieron perseguição viva que la ocorreu, tradición en esta que foi com a vinda última da invasão persecución que comenzó burguesa no Tibete, a né? Mas partir nós vimos de que essas la invasión china perseguições elas ocorreram en em el outros Tíbet. momentos da Pero, história como e o Bon vemos, ya hubo sobreviveu. E ele sobreviveu de persecuciones a uma lo largo de forma la ou de outra historia y el e Bon de alguma fue forma nós estamos sobreviviendo aqui y nosotros tendo esse estamos acesso teniendo e de alguma forma este nós acceso estamos contribuindo para preservar esses y de alguna ensinamentos, manera porque a aspiramos aspiração da a Dalai Lama é preservar clara. Ao estudar esse esa livro, nós estamos conservación ajudando a manter a tradição viva, y al como ela estudiar disse, né? Então, podemos é estar uma honra muito colaborando grande a gente ter interesse e tempo, disponibilidade para eh, estudar e refletir sobre y isso que nós tener temos aí. tiempo y E que isso dedicarnos seja feito a em um grupo reflexionar, eso también tiene un mérito. bonito, caloroso Y como esse, fica hecho tudo mais en especial, né? grupo hace que también sea muy especial. Mas eu acho que por hoje a gente já pode Entonces, por encerrar e hoy fazer a dedicação para vamos a ir cerrando, iniciarmos em seguida a prática de Cho. haciendo la dedicación y A después Shedema não vamos a estará hacer conosco hoje, la práctica de Cho. mas Hoy no, no teremos va a a estar de gravação, Shedema, né? pero vamos a hacer E la nós vamos práctica con la continuar aqui grabación. a dedicação com Vamos a a prece compartir en de la uma pantalla. vida que eu queria dedicar para nossa amiga Andréia, particularmente hoje, é o aniversário dela. Ela não está Eh, aqui, né? Mas Le ela vamos está a ela dedicar a está de live, eu Andrea, sei que que hoy você es vai su assistir cumpleaños esse vídeo, então y se lo eu queremos tomei a dedicar liberdade de fazer a dedicação hoje a ella. para o Yongtse Rinpoche, em função dos seus 100 anos, Dedicamos para Yontzin e dedicar para Rinpoche por todos sus os 100 budistas, años, tanto do para Bon todos los quanto de todas maestros as outras del BOM, linhagens de que los otros levam linajes, a iluminação, a que liberação. llevan Vamos dedicar para todos os seres estas que estão enseñanzas para sofrendo, la mas vamos dedicar iluminación. também para nossa amiga Andrea, Dedicamos a seu todos los terceiro seres que están aniversário. sufriendo Vamos y a dedicar nuestra amiga a Andrea, longa vida de que está en Yongdru su Desmond cumpleaños, Yigdzin. y vamos a recitar también el mantra de larga Para vida. quem quiser acompanhar o mantra, aqui no vídeo tem uma legenda Acá en este video está escrito el mantra. Sodrum agara mula tinam mavado moye tse ne za Sodra aga mula tinam mavado moye tse ne za Sodrum agara mula tinam mavado moye tse ne za Sodra aga mula tinam mavado moye tse ne za Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za Sodra aga mula tinam vado moye tse ne za Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za Sodra aga mula tinam vado moye tse ne za Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za Sodra aga mula tinam vado moye tse ne za Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za Sodra aga mula tinam vado moye tse ne za Sodrum agara mula tinam vado moye tse ne za Sodra aga mula tinam vado moye tse ne za Somne zale lene dondo moye jedu hara zede are ze drundo Somne zale lene dondo mojun rabe hara zede omne ze drundo Somne zale lene dondo mone lanje hara zede unza ze drundo
Sonne zalelene dundu ramza benga hara zejere ama zedumdo. Zonne zalelene dundu maima muye hara zeje bunzo zedum. Havia começado outro mantra ali, então eu tomei a liberdade de encerrar no mantra de longa vida. Agradeço novamente aí a presença de todas e todos. Entonces, Peço vamos aí terminando. pro Felipe Agradezco dar la início ao presencia encerramento. de Não todos sei ustedes se esperaria mais um pouquinho, Felipe, para dar exatamente as y 9. esperamos un poquito Acho que a y gente ya tem 10 vamos minutos, porque se alguém quiser beber uma água, a, aí para vai empezar con começar. la práctica de Chopo y está grabada. Até a próxima semana, então, para quem não nos seguir no Entonces, show. los que nos siguen ahora en show, hasta la semana que Muchas viene. gracias por todo, gracias. Gracias a ustedes.